PDT, PSB, PT votando junto com o bolsonarismo, votando junto com a extrema-direita, votando junto com o centrão para liberar de vez a roubalheira dentro do Congresso Nacional. A PEC da bandidagem foi aprovada na Câmara dos Deputados. Esse é o maior absurdo que eu já vi em todos os anos que eu tenho cobrindo política. Eu passei 3 anos durante o governo Bolsonaro dentro do parlamento, cobrindo esse chorume que é o Congresso Nacional. Mas dessa vez, esse chorume mostrou que no fundo do poço ainda tem mais um túnel que leva diretamente ao pré-sal da bandidagem. A PEC da blindagem foi aprovada na Câmara dos Deputados com mais de 350 votos. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o voto de deputados do PT, do PSB, do PDT, junto com o bolsonarismo e com o centrão. Nesse que é o maior absurdo que eu já vi ser votado. Gente, eu não consigo ter lembrança de um absurdo tão grande quanto a libertinagem, quanto a roubalheira dentro do Congresso Nacional. Você acha que eu estou exagerando? Saiba que se um deputado for flagrado estuprando 10 mulheres e mais 10 crianças, esse deputado pode ficar livre graças à PEC da bandidagem patrocinada por Nicolas Ferreira, pelo bolsonarismo, pelo centrão. Saiba você que tá me assistindo e que de repente é um bolsonarista que tá, não, mas veja bem, tem que blindar o Congresso dos absurdos do Supremo Tribunal Federal. Saiba você que de 1988 a 2001 existia uma lei que foi aprovada na Constituição por conta da ditadura militar que trazia regimentos semelhantes, um pouco mais brandos até, mas mais ou menos assim. O Congresso tinha que aprovar qualquer medida contra os parlamentares que viessem do judiciário. Pois bem, nessa época, segundo eu vi ontem a deputada Tabata Amaral falando em entrevista à CNN, nessa época, de mais de 220 pedidos de investigação contra parlamentares, sabe quantos o Congresso Nacional aceitou? Apenas um. É isso que acaba de voltar. A cada 220 pedidos, um pode ser que seja analisado e aceito. Nicolas Ferreira, aquele mesmo que patrocinou as fake news contra o Pix, contra a investigação do Pix, contra o rastreamento do Pix, o que, segundo a Receita Federal, beneficiou o PCC, ou seja, o Nicolas Ferreira, o mesmo que indiretamente, segundo a Receita Federal, beneficiou o PCC, tá defendendo a PEC da bandidagem, a PEC da roubalheira. Não importa qual seja o crime, até crime, repito, inafiançável. O Congresso tem 24 horas para analisar se mantém ou se derruba a medida coercitiva. Deputado é pego com mala de dinheiro. Cabe ao Congresso a análise de se esse parlamentar vai ou não ser julgado. Se ele vai ou não ser investigado. Imagina você o seguinte, uma medida coercitiva faça necessária contra um parlamentar. Sabe o que tem que acontecer? O Congresso tem que aprovar. Então, vamos na casa do deputado apreender o computador, o pendrive, o celular, porque ele foi flagrado utilizando esses aparelhos aí em, sei lá, em pedofilia. Vou voltar a esse tema. O Congresso vai ter que aprovar. E aí, o que vai acontecer quando o Congresso ter que aprovar? O que você acha que vai acontecer? Me conta. Ele vai tacar fogo. Ele vai sumir com as provas. Você entende por que essa é a PEC da roubalheira, da bandidagem? E parlamentares, vamos falar sobre eles? Vamos falar sobre eles aqui. Parlamentares do PT, do PDT, do PSB, votaram favoráveis à PEC da bandidagem. Isso por culpa também dos partidos, tá? PT, PDT, PSB
corresponsável, porque liberou a bancada. Sabe o que eu penso? Que parlamentar que votou favorável ou faz parte da extrema-direita, ou tem rabo preso com algo ou com alguém. É o que eu penso sobre isso. Tô falando que é corrupto? Não. Tem rabo preso. Um favorzinho devendo aqui. Mas pode ser corrupto também, não sei. Inclusive tem parlamentar que muito me chocou, tá? Tem parlamentar ali que votou que muito me chocou. Porque eu realmente não esperava alguns dos votos favoráveis que teve na PEC da bandidagem. Menos mal que foi derrubado o voto secreto, porque olha o tamanho do absurdo. Os malucos queriam que essa análise que o Congresso tem que fazer para aprovar ou não medida coercitiva, aprovar ou não prisão em flagrante depois que o cara foi preso, se ele mantém-se preso ou não, enfim. Olha o tamanho desse absurdo. Essa votação para definir isso ainda seria secreta. Mas aí teve, durante a madrugada, um aditamento ali, um requerimento do Novo para derrubar essa parte. Como não tinham parlamentares suficientes para formar a maioria de quórum necessário, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, é necessário 3/5 da Câmara e 2/3 do Senado Federal. Como não tinha a quantidade necessária, por falta de quórum, porque além de tudo, a maioria dos deputados que votaram a favor são vagabundos, que não conseguem trabalhar, tiveram que ir para casa dormir. Pois bem, graças à preguiça desses parlamentares que votaram na PEC da bandidagem, foi derrubada essa questão do voto secreto. Ó, parabéns aí ao Novo, eu nunca pensei em falar essa frase, parabéns ao Novo por esse requerimento. Cara, quando a gente olha e fala, porra, a fala do Kim Kataguiri, do MBL foi sensata, é porque tem alguma coisa muito louca acontecendo no parlamento. Pois é. Eu vou ter que concordar com Kim Kataguiri. Que o que os parlamentares estão querendo é blindar eles mesmos de serem investigados de grandes esquemas. Coincidentemente, há poucos dias, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou que tem muitos parlamentares que estão já sendo investigados quanto às emendas PIX, quanto ao orçamento secreto. Coincidência esse assunto rodar? Agora eu trago mais duas questões que talvez você não tenha refletido. Vou fazer o seguinte, vou deixar na descrição do vídeo o link para uma matéria que eu mesmo fiz sobre esse assunto. Leia a matéria e compreenda melhor o assunto da PEC da blindagem ou PEC da bandidagem. Mas eu quero trazer mais duas questõezinhas. Uma ainda sobre a PEC. Ela isenta presidente de honra dos partidos. Ela isenta presidentes dos partidos também dessas investigações do Supremo. O cara nem mandato tem. Mas se ele é presidente de um partido que tem alguma cadeira dentro do Congresso Nacional, ele não pode ser investigado sem o Congresso aprovar. Olha o tamanho desse absurdo. Imagina isso sendo respondido porque vai para os diretórios regionais. Você confia em todos os presidentes regionais de partido? Os nacionais já não confio, e quanto mais os regionais. Bolsonaro pode ser nomeado um presidente de honra. Isso vai se estender a ele? Tá entendendo onde eles querem chegar? Tá entendendo? Michele Bolsonaro tá sendo investigado. Presidente. Agora o Congresso tem que aprovar. Tá entendendo? A malandragem desse Congresso. Vamos lá, gente. Eu quero só falar de mais um assunto. Já peço para que você se inscreva no canal. Passamos de 16 mil inscritos. Vamos embora, rumo aos 17 mil. Se inscreve no canal. Clique em gostei. Deixe seu comentário. Último tema. Eduardo, primeiro líder home office da história da humanidade. Eduardo Bolsonaro, ele, graças a uma grande articulação, tá acontecendo uma articulação dentro do PL quanto às disputas para o Senado. O bolsonarismo está tentando utilizar o reacionarismo catarinense, né, com muitos bolsonaristas em Santa Catarina, para trazer ali, garantir mamatinhas para sua família. Então foi lá Jair Renan, do nada é vereador lá. Daí agora Carlos Bolsonaro quer ser candidato ao Senado por lá, mas lá tem uma máxima, tem uma galerinha que tá lá que não quer ceder esse espaço pro bolsonarismo. Então, Caroline Detoni, ao que tudo indica,
pode ser candidata ao Senado Federal no ano que vem, ela abandonou a presidência, a liderança, desculpa, da minoria da casa e cedeu ela pro Eduardo Bolsonaro. Acontece que o Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos. Ele vem aqui para Brasília para tomar posse? Não, eles vão fazer tudo à distância. É o primeiro caso de parlamentar, de líder home office da história da humanidade. E esse líder home office tende a realmente ficar como líder. Por que que isso está acontecendo? Porque liderança tem mais justificativas para faltas. Então ele pode faltar sem ser punido com a perda de mandato. Sacou? Agora, quando questionado, o Hugo Mota, o mesmo que colocou pra votar a PEC da bandidagem ontem no plenário da Câmara dos Deputados, quando questionado se ele ia deixar esse absurdo de um líder home office, sabe o que ele respondeu? Tirou dele da reta, falou, não, isso aí tem que ser análise da mesa diretora, é algo que nunca foi visto. Eles não querem assinar. A verdade é que desde que os bolsonaristas tomaram de assalto a mesa diretora da Câmara dos Deputados, Hugo Mota deixou de ser o presidente. Deixou. Ele é um rei posto. Ele é um rei... Tem aquela história, rei morto, rei posto. Hugo Mota teve o seu poder político assassinado naquele dia da tomada do plenário da mesa diretora da Câmara. Como um rei morto... Ele já é um rei posto. Só que um rei posto que ainda tá lá na cadeira. Agora, ele atende a tudo aquilo que os bolsonaristas querem. Por fim, para fechar esse vídeo, eu preciso fazer um adendo. Eu vim afirmando que não passaria de forma alguma o PL da anistia, para anistiar os golpistas. Coloquei minhas barbas de molho. Por isso que tá menor aqui, entendeu? Desculpa, piadinha. Desculpa. A Catherine tá me olhando aqui com a cara de, meu Deus, você fez essa piada de tiozão. Eu fiz, amor. Mas... eu só não coloquei o bigode, ó, como o bigode tá grande. Mas é por isso que... eu coloquei minha barba de molho, por quê? Essa votação da PEC da blindagem, ela demonstra que a extrema-direita, com essa união ao centrão, passou a dominar as pautas. O governo... Lula não tem mais a maioria que ele tinha dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, melhor colocando. O que isso demonstra? Pode ser, sim, avaliada o PL da anistia. Não tem como saber mais o que vai acontecer. Tudo mudou. Eu vou fazer ainda um vídeo só sobre isso. Eu preciso conversar mais com fontes, os gatos estão brigando aqui, eu preciso conversar mais com fontes, me aprofundar mais no assunto, mas a minha análise em primeira hora pode ser que isso seja votado e aprovado. O Senado, por enquanto, tende a frear, inclusive a esperança está no Senado frear a PEC da bandidagem. Agora resta saber se o Senado realmente vai frear, e se, caso o PL da anistia passe, que agora a situação mudou. O bolsonarismo fechou com o centrão, aprovou a PEC da blindagem, isso aí é fruto de um acordo. O que eles têm em troca? A possibilidade da anistia. Coloquemos as barbas de molho. Tudo pode mudar nos próximos dias. E claro, aqui você vai se manter sempre muito bem informado, com informação e também com muita opinião. Se inscreve no canal. No link da descrição desse vídeo, você consegue acessar a nossa comunidade Fatos e Rumos. A comunidade onde a gente debate o futuro do Brasil e também as notícias em primeira mão e sempre com análises precisas. Por exemplo, essa história da PEC da bandidagem, quem estava no grupo soube em primeira mão. Fica atento, clica e vem com a gente. Até a próxima. Tchau.